eu vou começar isso, né, pelas notícias que nós falamos, só fiz aqui uma introdução, vai chegando aí, tem 1.500 pessoas online. Rússia reconhece a independência de Donetsk. Pô, em primeiro lugar, é importante a gente frisar aqui que enquanto todo mundo estava com medo de se arriscar ou diminuindo, dizendo que não ia ocorrer nenhum tipo de invasão, nós fincamos o pé aqui no canal Pátria e Defesa desde o início, que ocorreria uma invasão. A dimensão do conflito de atrito é que a gente não podia prever se o pessoal ia bater retirada. Você vai ter alguma escaramuça, aliás, já tem vítimas, hoje pessoas perderam a vida dos dois lados, né? Mas a intensidade disso iria depender de alguns fatores. Mas que, de forma alguma, a partir do exercício, a gente vai mostrar nos mapas isso, que estava sendo montado desde o ano passado, seria impossível que a Rússia batesse retirada disso, a Rússia que não tem blefado, batesse retirada das tropas sem obter o resultado, e o resultado significaria ali transformar aquela região, para nós entendermos melhor, que é a de Donbass, que seria como se fosse uma área regional ou um grande estado, né? Ou uma área metropolitana. Não, metropolitana não encaixaria, mas um grande estado que reunia Donetsk e Luhansk, no leste ali da Ucrânia, repúblicas que se autoproclamaram desde ali de 2014, quando a Rússia absorveu a Crimeia. Então aquilo ali ficou em conflagração. Desde aquele momento existe uma guerra civil lá, e seria impossível que esse desfecho terminasse sem que a Ucrânia assinasse um acordo de não ingresso na OTAN, declinasse da sua intenção de entrar na OTAN, ou que a própria OTAN não aceitasse que isso fosse realizado, ou seja, que a própria OTAN se manifestasse em não aceitar. Eu digo que, mesmo que isso fosse assinado, não seria garantia, apenas ficaria muito mais difícil para a Rússia, já que ela iria entrar em conflito com um país que faz parte de uma aliança que detém um contrato de reciprocidade com os seus membros. E aí, na verdade, ao invés de um mero conflito fronteiriço, a Rússia estaria comprando uma guerra com mais de 30 países simultaneamente, inclusive com a maior potência militar e econômica do mundo, que é os Estados Unidos, seguido de Reino Unido, França, enfim, Alemanha, né? Ou seja, seria uma boa briga, vamos dizer assim. O que ocorreu? Né? Nós dissemos desde o primeiro momento que o desfecho seria a partir de uma situação administrativa organizada pela política russa, a partir da Duma, né, que é a Câmara Baixa da Rússia, encaminhando um pedido de reconhecimento da Rússia às repúblicas autoproclamadas. E isso foi o que aconteceu hoje. E o Putin, que foi demandado há cerca de 2, 3 dias, nós já antecipamos que ele iria aceitar essa indicação, faz parte, e hoje ele fez essa declaração e essa assinatura. Mas a coisa foi um pouquinho além disso. Tá? Nem vou me ater muito, a fonte do material está todo aqui no canal, para você consultar, está todo aqui no Pátria Digital. Eu quero me atentar no que realmente está por trás aí, que é o que não foi dito. O Putin fez um discurso longo, eu acho que de uns 30, 40 minutos. Não é normal ele fazer esse tipo de pronunciamento. E ele se dirigiu diretamente ao mundo. Né? E ele reconheceu alguns critérios que, até para mim, que já tem assim uma antecipação, foi uma sinalização de uma mudança, né, de momento geopolítico. Em primeiro lugar, ele reconhece as repúblicas autoproclamadas e imediatamente ele dispara um conflito, inclusive com o envio de tropas, vai chamar de tropas de paz, né, para a Ucrânia, o que já, vamos dizer, coloca em xeque a postura ocidental. Esse é o primeiro ponto. E essa é a parte que o pessoal mais está, vamos dizer, agitado na mídia ocidental, porque é só isso que eles conseguem enxergar. A leitura vai muito além disso. Porque durante as falas do Putin, ele ressuscita, desde o momento da sua posse, quando ele declarou que o maior erro do século passado era o fim da União Soviética, e ele
pela primeira vez, externa claramente, né? E ele dá a entender que ele fará uma reedição disso. Não uma União Soviética, mas, vamos dizer assim, a sua intenção, se não muito clara na fala para os leigos, mas para mim é bastante claro, de que ele não reconhece alguns territórios que, na visão dele, são frutos do processo que gerou a União Soviética lá atrás e foram, inclusive, atribuídos não só a parte política e ideológica, mas a cessão de territórios. Ele cita, inclusive, ali, e aí fica a coisa um pouco mais perigosa, cita até benefícios que a União Soviética teria dado à própria Polônia, à Ucrânia, enfim. Cita aí mais alguns territórios. Eu não quero aprofundar muito na questão técnica, senão teria que ter feito muito apontamento e aí a coisa vai se estender demais. Né? Mas isso é bastante preocupante, porque ele já dá toda a indicação que esse é só um primeiro passo. Se a minha visão tá, eu fico com ela. Meu Deus, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que é precipitado. Eu acredito que entenda uma coisa, e eu vou explicar isso para que vocês entendam. Toda essa ficção do conjunto de regras, das leis, quem acompanha o canal Pátria e Defesa já ouviu eu explicando isso aqui. Ela é um mimo, ela é um privilégio de estados estáveis com leis. Por exemplo, o Brasil tem sua Constituição, ela tem lá a liturgia, vamos dizer assim, das leis que estão ali proclamadas, o povo respeita, as autoridades respeitam, tudo funciona. Isso acontece dentro do Estado Nacional. A nível mundial, não existe nada disso. A nível mundial, é a boa vontade dos líderes. A imprensa, ela tira essa informação das pessoas e você passa a achar que tudo vai ser guiado pelo bom senso. Não é assim. Eu já expliquei várias vezes. No mundo selvagem, eu já participei inclusive de guerras, eu já fui para a frente de batalha. Talvez a gente tenha adquirido uma experiência até maior do que muita gente que treinou a vida toda para isso. Eu já tive lá na frente. Eu já vi como funciona fora das câmeras o que é um conflito entre interesses e como quem tem a força subjuga quem não tem. Por isso, inclusive, que o princípio da autodefesa do cidadão é uma pauta principal aqui do canal, é uma pauta prioritária. Porque aquele que não detém os meios necessários para se proteger vai estar sempre sujeito à vontade de terceiros. Essa frase é nossa aqui do canal. E é por isso que esse conceito de liberdade e autodefesa é primordial. Tem gente que pensa que defender, outras falam, não, mas a economia, coitadinha, a pessoa só quer vender ali, não está preocupada com arma. É por isso que ela vai continuar nessa condição. Ela está sempre dependente que alguém conceda a ela o direito de existir. Isso é o papel do fraco. O papel do fraco é esse, está sempre esperando que alguém conceda qualquer coisa para ele. Quando esse conceito é adotado por um país, aí a coisa fica problemática, porque o nível de riqueza dos países e a sua capacidade de defender essa riqueza é que determina se ele continua existindo. E nós estamos vendo um caso clássico, que é essa disputa entre Rússia e Ucrânia. Eu não vou agora pormenorizar dentro das falas do Putin, mas ele deixa claro por diversas vezes o não reconhecimento espontâneo do que está acontecendo ali, do que seriam os, vamos dizer assim, possíveis direitos da Ucrânia. E eu gostaria de remontar uma pergunta que me foi feita, eu não lembro aqui quem fez, mas até tentando distorcer, ou o pessoal que vem com aquela teoria, vamos ucranizar, não sei o que. Poxa, mas não era um direito da Ucrânia, né? Não era um direito, não seria um direito da Ucrânia escolher para que lado ela queria ir, se para a Rússia ou se para o lado europeu, mas o equívoco está exatamente nessa pergunta. Ali é uma disputa não pela Ucrânia se reencontrando em si, mas se ela serviria aos interesses da OTAN, ou automaticamente Estados Unidos, Reino Unido e os países da aliança, ou aos interesses da Rússia. Jamais ali naquela disputa estava uma Ucrânia independente. Você vai dizer, poxa, mas eram jovens na Praça Maidan. Eu tenho que ter muito cuidado para tratar isso, mas seria o equivalente a você chegar no domingo, na Avenida Paulista, aqui na Avenida Paulista, com aquela turma toda alternativa, aquela turma toda com a mente, principalmente os jovens com a mente lavada por uma doutrina
feita pela mídia e pela política de esquerda, e perguntasse para eles o que eles achavam até da Amazônia. Talvez você saísse dali com um abaixo-assinado que o pessoal deixa o Macron cuidar, deixa o Biden cuidar. Entendeu? Então, esse é um problema, inclusive, a gente já explicou a diferença do povo ucraniano e a capital Kiev, onde o movimento efetivamente ocorreu ali. Né? O fato da Kiev cosmopolita, com a influência, isso não é um movimento espontâneo, tá? Como ela se portava. Mas ainda não está na hora da gente entrar nesse tema. Né? Isso é só para a gente entender o que está se passando. Então, na visão russa, a Ucrânia estava sendo utilizada. Tá? Eu vou dar minha opinião no final, o que eu acho. Mas, na opinião russa, a Ucrânia era utilizada pelo Ocidente como, vamos dizer assim, marionete para vulnerabilizar as fronteiras terrestres da Rússia ao ponto de você poder ter, aliás, o próprio Putin cita isso no seu discurso de hoje, de que ele diminuiria muito o seu tempo de resposta para um ataque por terra, tanto uma invasão terrestre quanto para servir de base de mísseis. Né? Então, a Rússia se considerava cercada por essa janela de oportunidade que a Ucrânia dava ao Ocidente. Além disso, e aí uma questão bastante legítima, as tropas ucranianas têm sido treinadas pelas tropas da OTAN por pelo menos aí 20 anos. E qual o risco disso? Para a Rússia. Você tem na tua fronteira um país que detém os mesmos segredos, inclusive de estratégias militares, nucleares, porque a Ucrânia era uma fatia, como se fosse uma fatia espelho da Rússia durante a Guerra Fria. Então, toda a tecnologia de construção de mísseis intercontinental, a própria manipulação do urânio, enfim, tudo isso que é a expertise da Rússia também existia na Ucrânia. E aí, isso a serviço agora do que eles mesmos, e a OTAN se refere à Rússia como inimigo, e vice-versa. Então, você está vendo na tua fronteira o teu inimigo treinando para te invadir. Ninguém esconde isso. Isso não é notícia de jornal aqui no Ocidente, porque aqui interessa para o Ocidente alienar o povo para continuar sendo escravo, trabalhador, enfim. Eles usam outros adjetivos, mas é para você aí ralar todo dia para poder produzir riqueza no país e o imposto sustentar a turma no caviar e no jatinho. Esse é o objetivo. Então não interessa para eles darem essa visão para o povo brasileiro. Tá? Então essas informações não chegam nesse formato aqui. Mas essa é a visão do Putin. Do outro lado, o Ocidente viu a oportunidade de exterminar um inimigo de longo prazo que, se for permitido, fará o que fez hoje o Putin. Se apresentará como uma oposição a todo o projeto implantado no Ocidente, inclusive esses critérios de democracia e tudo mais. Soma-se a isso uma outra potência que surge, numerosa e economicamente superior à própria Rússia, e que tem seus próprios projetos, os seus próprios modelos para a sua região ali, para o domínio do Oriente. Então a coisa hoje é muito, muito mais complexa. Ainda tem um terceiro fator, do que foi, por exemplo, na década de 40, onde se diz, eu até digo que é um exagero chamar de guerra mundial, as duas primeiras. Essa tem um potencial, aliás, não só tem um potencial, como eu vou informar que esse potencial já está sendo exercitado, né? Esta tem o potencial de realmente envolver todos os continentes, com conflitos em todas e conflagrações em toda a extensão do planeta. É extremamente grave o que aconteceu hoje. Né? A surpresa a nível geopolítico está pelo tempo. Se esperava que a própria China desse esse passo e a Rússia acompanhasse. Ao que parece, o processo está invertido. E isso levanta as antenas, inclusive, da China. Né? Porque, como eu já expliquei aqui, a questão econômica ela é uma questão que é uma... Vamos falar a verdade aqui, desculpe os agentes de mercado e tudo. Ela é uma questão baseada na confiança, mas ela é uma figura não real, né? Como nós conhecemos hoje. Principalmente essa economia imposta,
imposta a partir da quebra, né, da falta de lastro econômico, lastro físico, né, para medir a riqueza dos países. Então, nesse contexto, você até abre o caminho para a força que hoje a Rússia demonstra. Porque ela demonstra que não está nem preocupada com as sanções econômicas, com os números nos computadores ao redor do mundo, que dizem o quanto ela pode ou não gastar. Isso não implica diretamente nas suas ferramentas de defesa e fez com que ela desafiasse o mundo. Então, nós temos essas duas visões aí. E, no meio disso, nós temos a própria visão do povo ucraniano, que, desde a queda da União Soviética, passou todos os processos que a própria Rússia passou, de humilhação, necessidade e tudo mais. Eu não estou aqui entrando nos conceitos lá de trás, né, onde a Ucrânia, essa Ucrânia moderna que nós conhecemos atualmente, ela passa inicialmente por uma verdadeira miséria, fome, e sim, aí efetivamente um genocídio promovido pela própria União Soviética. Né? Genocídio a partir da imposição da fome, né? Conhecido como Holodomor, né? E não vou entrar nem nesse detalhe agora, pois o próprio povo ucraniano está diante de um processo de desinformação tão grande, e aí eu vou dizer agora eu vou dar aquela exagerada que eu não vejo as pessoas analisarem. A Ucrânia da atualidade, entre esse cabo de guerra entre Rússia e OTAN, vive o que vive, por exemplo, o Brasil. Um povo que acha que tem controle sobre a nação, que acha que os políticos trabalham pela nação, mas, na verdade, existe uma disputa interna do sistema por quem leva mais, enquanto o Brasil está discutindo que 25% do seu território, onde repousa riquezas minerais e estratégicas, não podem ser explorados, você é obrigado a importar, onde as concessões de exploração dos minérios são dadas a outros países, mesmo que o país tenha potencial de explorá-los, onde é relativizado a própria liberdade do cidadão. Nós vivemos esse mesmo engano aqui no Brasil. Era um engano lá. Então, enquanto aquela juventude do cabelo azul da Ucrânia está lá pensando que ia se tornar um europeu independente, o Ocidente luta para dividir em fatias toda a riqueza do ucraniano. Portanto, tanto a visão do Putin sobre a Ucrânia quanto a visão do Ocidente sobre a Ucrânia, as duas estão corretas. Os dois estão lutando pelos seus interesses. E nenhum dos dois, e essa é a minha opinião, visa o interesse daquele povo que está ali, lutando para ver quem vai ser o novo papai da Ucrânia. E não pela Ucrânia assim. Essa é a minha visão. O Putin tem um ganho, vamos dizer assim, na ótica com que ele coloca, porque, e nesse ponto eu até concordo com o Putin, na verdade, o pessoal está trazendo problema para o quintal dele. Né? E aí, nesse sentido, ele não vai esperar que esse monstro fique tão grande que invada o seu próprio território. Né? Porque o que ninguém fala aqui no Ocidente é por que todo esse interesse na Ucrânia. Pessoal, tem gente passando necessidade, crise, sendo oprimida, tendo o braço cortado, contestado, no mundo todo. Em alguns países da Ásia, na África, aqui na América Latina, ninguém liga. Mas, para quem não sabe, a Ucrânia é o maior território ali, ainda na Europa, unido. Né? Claro, tem a porção da Rússia. A Rússia é tão grande que nem está toda na Europa. Ela está dividida em 3 ambientes. Mas a Ucrânia em si faz parte ali. E é o maior país em extensão e com riquezas também gigantescas e que compõem ali a Europa. Então, todo mundo quer uma fatia ali. E, inclusive, não quer que ela se mantenha como potência. Então, essa é a primeira coisa que você tem que desmistificar. Nem o Ocidente, nem a Rússia estão brigando ali, interessados no bem ali daquela população. Eu falo aqui porque eu sinto um paralelo com o que acontece no Brasil. Claro, esse pessoal está muito distante de nós. E a minha percepção aqui é que nós devemos aprender com esse exemplo e fazermos o que
o próprio Exército Brasileiro foi lá no MRE para dizer: nós precisamos projetar o Brasil hoje lá fora como player, e não como alguém que só está aqui, né? Sairmos da condição de caseiro da fazenda, né? Para assumirmos a propriedade dela, porque há quem ache que o Brasil pertence à população brasileira. Não pertence. Você tem um conjunto de poucos players, alguém ali no judiciário, alguém decidindo demarcar uma terra para colocar 500 pessoas ali com um cocá em cima, para que aquilo fique preservado para alguém lá na frente desfrutar. E não vai ser você nem os seus descendentes. Esse é o Brasil que nós vivemos hoje. Ou que os nossos políticos, principalmente os mais desavisados, aliás, quanto mais idiota, melhor para ser político hoje no Brasil. O sistema adora um político palhaço. Pô, se pudesse botar uma fila de tiririca, porque é mais fácil, o cara não entende o que ele está votando ali e está entregando o país. Talvez ganhe um troco, né? Estou usando tiririca porque é a caricatura mesmo, né? É o clown, né? É o palhaço. Enfim. Mas poderia ser qualquer outro aí, sei lá, um jogador de não sei o quê, ou um apresentador engraçado de TV, ou, enfim, qualquer um que não entenda, não faça a menor ideia do que é decidido ali no Congresso Nacional. Então a gente precisa traçar esse paralelo, né, e observar. Agora, vamos para os fatos, né? Porque, feito essa explanação, o que nós temos agora é um mundo agora onde acabou de ressurgir, quase que uma fênix, uma Rússia que declara, né, sem nenhum constrangimento, né, primeiro, que aquele país como está, na verdade, não tem o seu reconhecimento. Entende que o país como está lá, que é a Ucrânia, não tem esse reconhecimento porque, na visão dele, é um país dominado, o seu sistema dominado por interesses estrangeiros que, por fim, como missão final, destrói a própria existência da Rússia. Essa é a visão do Putin. Tá? Outra coisa, ele cita no diálogo claramente outros países que ele também considera que tem o tamanho que tem por concessão da própria Rússia. Apesar de não dizer claramente, mas isso pode significar, olha, nós também não concordamos com aquilo ali, aquela dimensão que o país tem. Nesse caso, eu tenho certeza que o solo estremeceu, por exemplo, na Polônia. Em outros lugares também, Romênia e tudo mais. Mas principalmente na Polônia. Né? Outra coisa, abriu uma janela, e eu não me espantaria, talvez está só nos bastidores esperando qual será a resposta do Ocidente, a questão da China, não só com Taiwan, mas talvez numa cartada muito parecida, onde todas as demandas que a China tenha na sua região sejam colocadas de uma vez. Pessoal, a notícia boa você dá em conta-gota. Notícia ruim você dá de uma vez. O que a Rússia fez agora? Ela já chegou e já colocou tudo no ventilador. Tá? Eu não vou agora conversar também sobre o ponto da questão da própria dialética do discurso que foi atribuída ao Putin na inversão de fatos históricos. A gente sabe que não é uma expertise apenas da Rússia, é uma expertise esse tipo de oratória da política de uma maneira geral, né? Onde você manipula a opinião pública com meias verdades. Você não mente, na verdade. Você usa informações pontuais para que corroborem, né? As verdades corroborem a versão ali que está sendo distorcida. Não chega a ser uma mentira, e sim uma distorção ou uma inversão da realidade. Mas todas com espaço, né, com assoalho na história. Aí fica parecendo que, né, ali está sendo feito até justiça. Tá? Talvez espante algumas pessoas no meu formato de análise, mas é uma análise baseada no que está acontecendo, sem a paixão. Tá? Agora eu vou colocar um outro ponto de vista. Né? Deixa eu só adiantar aqui na matéria um pouquinho, porque eu gostaria de fazer um comparativo. Vencerá esse processo os mais preparados, os menos vendidos, olha só, né?
e que tenham coragem e substância para guerrear. Eu me preocupa muito que o país que deveria estar fazendo, porque é necessário um equilíbrio, você não quer trocar uma grande hegemonia por uma outra. O país que deveria estar fazendo esse contraponto para arrefecer o processo, nesse momento está liderado não por um homem, mas por um grupo de pessoas que tem promovido exatamente a decadência do Ocidente. Todo mundo vem e fala sobre a questão da embaixada americana aqui no Brasil levantar a bandeira do Black Lives Matter, do BLM. Aí você se pergunta, quem mandou? Você acha que foi o embaixador que acordou ou quem ele representa? Ninguém se pergunta quando o Trump estava à frente, comandando os Estados Unidos da América, e enquanto ele tentava colocar ordem no país, os estados democratas do partido do Biden permitiam que um BLM entrasse nos comércios. Olha, teve tanta aberração. Mas vamos falar aquelas que viraram notícia. Porque essas nós chegamos a trazer. Gente que entrava sob o pretexto de estar defendendo uma briga de classes, ou enfim, entrava nos comércios, tocaram fogo até em pessoas. Mas principalmente promover aquele espetáculo que a própria imprensa do Ocidente chegou a dizer que lindo as inscrições no telhado das casas dos bairros americanos, mas eram as casas pegando fogo. Os caras coordenaram, escreviam mensagens. Bairros inteiros. E as polícias desses estados democratas não reprimiam esse tipo de movimentação. São ferozes quando o assunto é o povo de bem com a bandeira americana ou a bandeira brasileira aqui no Brasil. Mas quando os terroristas do Estado, fomentados ou apadrinhados pelo Estado, vão lá fazer a sua bondade. Né? Ironia, tá, pessoal? Imagina que esse é o Ocidente que está aí. Esse é um Ocidente que não vê a questão nacional como prioritária, vê a questão de mercado. É um Ocidente, hoje, chefiado aí pelo camarada, de países sem fronteiras. Tá? Nós estamos entre um sistema muito ruim implementado no Ocidente, por esse tipo de gente, tá aqui, ó, e do outro lado, um sistema péssimo. Nós estamos num momento muito difícil na humanidade. O Brasil tem procurado encontrar o seu próprio caminho nisso. Eu, quando faço análise aqui desses eventos, eu sempre digo, não tem mocinho e bandido, irmão, tem interesse. O Brasil vai precisar muito, esse será o nosso grande problema, encontrar o nosso próprio caminho para não ser servos nem de um nem de outro.